Leni? A Leni está aí? Juliana, não tem áudio. Não dá para ouvir o que o Paulo está falando. Oi, Ju, tá sem som, ninguém tá ouvindo nada. Tá sem áudio. Não, tô testando aqui também para mim tá. Conseguiu, Leni? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Leni, pode falar a lenda. A foto já está na tela, Leni, pode falar da lenda. E tem a ok. O Velho Casarão. Essa é a história de um casal apaixonado que casou e veio morar no bairro aqui ao lado. Uma casa conquistaram e uma família formaram. Foram felizes vivendo com os filhos na casa próxima aos trilhos. Os filhos cresceram e para longe mudaram. Um dia o filho os visitou e um convite para eles formulou, para que com ele fossem morar. O casal não aceitou deixar a casa que conquistou. Mais tarde, o pai veio a falecer e o cemitério próximo à sua casa virou sua nova morada. A esposa ia sempre visitá-lo e uma vela para sua alma ofertava. Até que um dia, com ele foi morar. A casa foi colocada para alugar. Mas ninguém conseguia viver lá. As famílias iam embora assustadas, com os passos no corredor e nas escadas. A casa ficou muito tempo abandonada. Hoje em dia, é um lugar de acolhimento às famílias, às crianças e adolescentes. Mas diz a lenda que quem passar por ali à noite pode enxergar na janela do sótão a luz da lua e os donos da casa a contemplar o movimento da rua. Essa é a lenda do Território 4. Ju? Quem reconheceu essa casa? Essa casa e tantos outros lugares do nosso município são singularidades que a gente convida vocês no decorrer da live e daqui para frente, né? Descobrir esses tesouros, né? Para a gente fazer com que o nosso currículo seja mais rico e cumpra a sua função, né? Tanto de aprendizagem quanto de conhecimento, né? E o nosso caderno vem falando de singularidade. Mas o que é singularidade, né? Singularidade é aquilo que é próprio de um lugar, que é ímpar. Cada um de nós tem as suas singularidades, né? E território? Será que é só o lugar onde as pessoas moram? É só o lugar onde as pessoas moram? Ou é o lugar onde as pessoas se transformam e se fortalecem? E esse é o objetivo do caderno, né? É extrapolar os muros das unidades, né? E reconhecer e valorizar os saberes que estão em torno das unidades, né? Para que a gente possa aumentar o nosso leque de possibilidades de aprendizagem. E é nesse contexto, né, que a Salete, que é uma participante do GT do Território 3, vai fazer a sua fala. Bom dia, sou a professora Salete, atuo na função de coordenação pedagógica na Escola Rosilda Kowalski. Bom dia, nossa equipe lá, Rosilda, e bom dia a todos. Antes de tudo, eu quero parabenizar os profissionais da educação, porque ontem saiu o resultado do IDEB, né, de todo o Brasil, e nós da educação, estão me ouvindo? Sim, sim. Sim, tem alguém dizendo que está baixo o som, então vou pôr mais perto. Nós, profissionais da educação básico, né, ensino básico, saímos na frente aí com 0,1 percentual, isso implica numa condição de muito trabalho, né? E diante desse resultado do IDEB, a minha homenagem aqui vai para todos os profissionais da educação do Brasil, que, independente dos resultados, se reinventam, se criam, se comprometem e mostram que o impossível não existe quando se tem comprometimento e responsabilidade. Se a educação nos tem humanizado e tem tornado os estudantes seres humanos melhores em todos os aspectos e dimensões integrais, estamos com certeza trilhando o caminho certo
diante de todo esse sucesso. Então, continuamos a caminhar, porque a educação é ainda o caminho, diante de tantos entraves, é um caminho nobre. Então, fui convidada aqui a agradecer à Secretaria de Educação, as meninas do caderno, para falar sobre a singularidade no tocante ao resultado do IDEB, que tem ali no nosso caderno 10, que é um indicador que implica em toda a prática pedagógica que nós vínhamos discutindo dentro de toda a territorialidade, né? E nesse contexto, tanto do didático pedagógico quanto da teoria e prática, toda a questão que está imbuída atrás do resultado, dos resultantes, dos observáveis no IDEB, nos traz, enquanto práticas vivenciadas nas nossas unidades, no nosso território. Eu vou citar, enquanto coordenadora pedagógica, algumas aqui. Nós temos atrás disso tudo, desse IDEB, desse número, que implica só um número, sem a gente fazer nenhuma reflexão, mas quando a gente parte para a reflexão da praxe, temos as vulnerabilidades sociais, o abandono escolar, que entra nesse IDEB, né? A distorção idade-série, que é um detrimento, né, do resultante, as aprovações e reprovações. As aprovações são pontos positivos do IDEB, né, e as reprovações são negativos. Frequências que a gente acompanha no dia a dia da sala de aula é um ponto positivo quando a criança está dentro da sala de aula. As infrequências já implicam no nosso ponto negativo, né? É uma fragilidade, então a gente busca essas metas que as crianças participam. As diversidades culturais, que nós no Brasil temos muita diversidade cultural, isso tanto enriquece quanto implica em alguns fatores negativos que a gente tem que trabalhar essa educação integral com qualidade. E dentro da flexibilização curricular, que nós não podemos esquecer do AEE, do NEE, das necessidades educacionais especializadas, as adaptações diversas que nós temos que fazer atrás dessas práticas, as reuniões pedagógicas que acontecem nas nossas unidades educacionais, quando a gente debate as metas para a gente avançar na qualidade da educação, né? Outra coisa que eu coloquei aqui para ressaltar, frente a esse debate, as perspectivas das formações continuadas, que tem se enriquecido muito no nosso município e nos territórios também, enquanto formações, enquanto permanência, enquanto produção de conhecimento. Eu vejo isso como um fator muito forte na nossa educação, principalmente no nosso município e no caderno 10, que todas as ações são em lugares diferentes, em várias, né, agora em várias escolas, a gente está se articulando. As articulações entre os pares, isso enriquece no conhecimento. As políticas públicas que têm se implementado no nosso município, no Brasil, em todos, principalmente aqui no nosso município de Almirante Tamandaré, tanto as funcionais quanto as não funcionais, porque nós temos também as que não funcionam, então nós temos que trazer para o campo de reflexão no território. São muitos os desafios e as ações com metas e garantias dos direitos dos sujeitos em todas as suas dimensões integrais, né, que a gente sempre fala isso. E a nossa prática, diante de todo esse desafio, envolve a singularidade do território e essa movimentação bonita que a gente está fazendo no nosso município, que eu sempre digo que é um avanço muito grande dentro do município. A educação é uma base que tem o início na sua primeira infância, né? Nós estamos movimentando toda essa questão da primeira infância, desde os CMEs, né? Parabéns a todos que estão participando aí dos CMEs também, que tem uma singularidade muito forte. E depois da infância, a primeira infância, a criança segue em transição para o ensino fundamental. Parabéns a todos os professores, todos os participantes, né, dessa transição que a gente está fomentando aí no município também, e é uma singularidade do território. No ensino fundamental, a gente tem toda essa formação da sociedade. A educação integral, ela é implementada por trabalhos árduos dos gestores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Parabéns a todos. Ao secretário de Educação, Jussier Parreira, que não tem medido esforço para fomentar todas essas articulações no território e com concepção de educação integral.
aos gestores das unidades, os assessores pedagógicos, coordenadores pedagógicos, gestores das unidades, os professores que estão aqui participando, que são todos, a educação termina lá no chão da escola, com continuidade à sociedade, e essa comunidade participativa, que é a nossa comunidade em si, com as casas sementeiras, com todas as redes de proteção, com todas essas questões, o município está de parabéns. E aí, todos estão imbuídos para uma procura de resposta que nos angustia juntos. Nós estamos no mesmo barco. Essas angústias são entradas na prática pedagógica, nas práticas de todos, né, que eu já fomentei, que é gestor, assessor, professores, coordenadores, nas perspectivas que todos têm ações, né, todos têm uma função. Toda ação gera uma reação, isso é uma teoria, um conceito, frente ao organizacional das unidades e dos grupos retratados aqui. Então, quando a gente pensa no IDEB, não é um mero número, não é um número em si. Implica em todo esse conceito dessa prática que eu terminei de ressaltar, que é uma movimentação de ações de todos os educadores nos nossos territórios, nos 5 territórios, e esses pares da educação informal, não formal e informal, que os colegas vão estar falando aí para frente. A minha fala termina aqui, obrigada por essa participação, fiquei muito feliz e também muito angustiada em participar desse caderno, porque fomentou um monte de ideias, horas isso, horas aquilo, e a gente ficava assim, meu Deus, vamos procurar, isso não dá, isso dá, então a gente mexeu muito com o nosso senso de busca, de criatividade, do acadêmico, da perseguição, e obrigada por todos os parceiros aí. Beijo grande. Obrigada, Salete. E é bem isso, né, Salete? A cada indicador que a gente olhava, se debruçava, né, a gente percebia um ponto de partida para uma ação mais fortalecida, né, onde a gente pudesse vincular, fazer uma conexão entre o currículo e o território. E assim a gente garantiu uma aprendizagem de qualidade, com equidade, e acho que foi bem esse o nosso caminhar, né, Salete? Sim. E o caderno também não trabalhou, além dos indicativos, né, ele trabalhou também o histórico das unidades e como é importante a gente manter essa história. E para falar sobre isso, a gente chama a Leni e a Marlene. Vamos lá, Leni? Bom dia, tudo bem? Vamos lá. Então, né, para a gente construir esse caderno, a gente teve que pesquisar muito, conversar muito, formamos grupos de trabalho, conversamos com antigos moradores, né, para ver como tudo aconteceu. E aí, nessa pesquisa, a gente observou que a educação integral já está acontecendo assim, no território, no município. Os profissionais, eles usam muito os espaços que tem no município fora das unidades, a gente ficou bem feliz com isso, né? Descobrir esses espaços e usar para as atividades, para as práticas pedagógicas, né? E a gente, né, sobre as singularidades, nós não podemos deixar de falar do histórico de cada unidade, porque mesmo a unidade estando no mesmo território, às vezes até na mesma rua, cada unidade tem suas singularidades, especificidades diferentes, e a gente descobriu isso nas nossas pesquisas, né? E isso tudo é muito importante, tem que ter registrado. Aqui no Território 4, por exemplo, a gente percebeu que lá nos anos 80, a comunidade foi muito importante na conquista das unidades, porque nessa época não tinha quase nenhuma unidade assim, na região, então a comunidade se mobilizou, reivindicou, foi atrás, fez pesquisas e conquistaram várias unidades. E isso tudo está lá no histórico das unidades, que a gente pesquisou lá nos documentos de cada unidade, né? E a Marlene vai falar para a gente um pouquinho sobre esses históricos, que a gente fez uma pesquisa, ela é do meu grupo de trabalho, a gente trabalhou junto, e agora ela vai falar um pouquinho mais sobre esses históricos das unidades. Bom dia a todos. Está dando para ouvir certinho? Sim.
Então tá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite da participação e fazer parte dessa construção, né, que é uma coisa que vai ficar na história. Eu acho assim que é bem importante, quero agradecer a participação e poder construir junto com vocês aí. E quero também agradecer a minha equipe, né, que trabalha junto comigo, que junto comigo foi construindo tudo isso também. Então, ajudou a gente a pesquisar, né, a equipe da Escola Arco-Íris, quero cumprimentar eles também. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os históricos das unidades, né, como que construiu tudo isso. Em primeiro lugar, né, a gente tem aqui no território 4, é formado por 6 unidades municipais, né, que são as escolas municipais, 3 CMEIs, 4 CMEIs, uma escola especial, né, que é a Escola Rosa Bini, e 3 escolas estaduais, que fazem parte aqui. Essas escolas, essas unidades todas partiram de uma necessidade. Então, para a construção de cada unidade, pensa assim, né, como a Lini já falou ali, é a necessidade da comunidade, né? Então, foi se construindo a cada passo, conforme foi necessitando o espaço para ser construído, a comunidade precisava, né, disso, é uma parceria com as famílias. Então, foi construído através da pesquisa, né? Então, cada comunidade tem a sua história e a gente, para construir essas unidades aí, a gente fez o atendimento com os educandos na região, daquela região, e conforme a necessidade dos espaços, a comunidade aumentando a cada dia, precisava de construir, né, ficava distante uma escola da outra, e foi se estudando, né, os espaços para serem construídos. Então, no território 4, por exemplo, a participação da comunidade é a conquista da maioria das unidades educacionais. Foi muito significativa a questão da participação da comunidade, né? Então, assim, ali a gente pesquisou entre moradores antigos, né? Até professores participaram também da nossa construção, e porque professores que moram ali há anos, né? Quando a gente estava fazendo o caderno, a gente até ficava descobrindo coisas, né? Eu já fazem 30 anos que eu trabalho em Almirante. A Leni é moradora ali, então a gente ficava assim, né? Abismado com tantas coisas que a gente não sabia que existia no nosso território e que juntos a gente foi descobrindo, né? Então é bem importante tudo isso. E nessa necessidade, as comunidades precisavam ter as unidades próximo das famílias, né? Próximo das comunidades, para que as crianças pudessem estudar. E tudo foi se construindo com a ajuda da comunidade, até mesmo os móveis, né? Que contém cada histórico de unidade, né? Cada unidade tem o seu histórico e que vem através dessas conquistas aí. Eles lutaram para conseguir as unidades mais próximas das casas, isso faz parte de uma história de cada espaço. Então, cada espaço tem uma história diferente, por mais que seja no mesmo território. Então, a Escola Arco-Íris tem um histórico diferente da Escola do Roma, o Roma tem uma história diferente do São Jorge diferente do Misga, né? Então, assim, são a mesma região, Coronel, né, que agora é uma unidade nova, né, que lutou e agora tem a sua unidade nova, também tem uma história diferente e que agora vai conter tudo isso dentro do histórico deles, que é bem importante. Já se passaram várias pessoas por esse lugar. Então, tudo isso no caderno está contido lá de uma forma sucinta, porque todos que visitem esse caderno possam entrar ali e perceber como foi construído, como era e como está, né? Então, qual foi a caminhada, né? Quanta coisa foi caminhada, quanta coisa passaram-se para ter até hoje o que tem ali, né? Então, foi assim, cada história está dentro de um histórico das unidades.
a presença da unidade educacional deve ser algo bem positivo, né, e integrante da história dos habitantes do território. Para entender como foi tudo construído, então a gente fez pesquisas com vários moradores, como eu falei ali, do Território 4, e eles ficaram assim bem felizes de participar. Então a gente fazia gravação, eu mesmo fiz algumas gravações com alguns moradores, conversei, professores, diretores antigos, né, que já passaram, que já se aposentaram, a gente conversou, que já tiveram a oportunidade de passar e ver a construção como foi e como está hoje, então ficaram bem felizes. Então tudo é uma importância da história, e que está tudo dentro desse caderno, e que a gente vai poder, qualquer um que vir e passar e visitar, a gente vai sair, um dia a gente vai sair, né, e alguém que vir entrar ali vai conseguir entender a história que vai continuar ali, né, até, acredito assim, que fica sempre a história marcada, né, e a gente também tem, essa história também, ela está dentro de 2 instrumentos que fazem parte das unidades, de todas as unidades. Um deles é o PPP, que foi reformulado agora, né, que está recém-formulado, e que tem a participação de todo mundo, de todas as pessoas, de da comunidade, do território, da equipe, dos pais, dos alunos, todos eles estão ali. Então, ele é um instrumento que contém também essa parte do histórico, que vai complementar o regimento escolar. O regimento escolar também continua com a história, mas ele segue as leis, né? Então, um vai complementar o outro. São os 2 documentos que não podem ser esquecidos e que está dentro também desse histórico aí. Então, eu acho que a minha parte seria isso, né? Não sei se consegui ser clara, né? Porque o histórico é a história, né? É a história de todos que vai conter lá. Então, é uma parte da minha história também que está lá. E eu fiquei bem feliz de participar junto com a equipe aí da secretaria. Tá bom? Então, é isso. Leni? Obrigada, Marlene. Obrigada, Leni. Então, como é importante, né, que a gente mantenha viva a história, os históricos dos nossos documentos, né? Cada vez que a gente mexe num documento como o PPP, por exemplo, a necessidade da gente só acrescentar, né, e não de tirar dados, né, porque quando a gente tira dados do histórico da unidade, a gente está perdendo um pouquinho da nossa história, que é exatamente aquilo que a Marlene falou, é a nossa marca ali, né. Então, a importância de manter isso, e isso é uma singularidade, porque cada histórico, né, traz a sua singularidade daquele território, e qual foi o movimento para as unidades surgirem, né. E para completar mais um pouquinho dessas singularidades, vai falar dos formais e informais, né, e a gente vai chamar o Rodrigo e a Karina. Oi, bom dia a todos. Bom dia. Eu sou Karina, gestora da Escola Bórtolo, aqui no Território 1. Eu vou falar sobre os espaços formais, que nada mais é do que a escola em si, né? A educação formal, ela é desenvolvida na escola, entre 4 paredes. Aquela que a gente aprende dentro da sala de aula e o professor é o mediador. Além da formação ser a educação formal ser uma formação regrada, né, através da qual o aluno passa por trâmites até chegar o título lá no final. Porém, a educação na escola se faz necessária se a gente considerar o educando como sujeito de direitos, de conhecimentos e aprendizagem. E é o professor que vai que vai fazer um elo importante na construção do desenvolvimento. Ele é o agente de construção do saber. A educação formal possui a função de preparar o educando para atuar efetivamente na sociedade, mas ele oferece um conhecimento científico. Aqui no Território 1, nós temos 4 unidades educacionais, escolas, 2 CMEs e 3 escolas estaduais, né? Cada uma com suas singularidades, particularidades, que vocês vão poder estar vendo no caderno, com histórias bem interessantes, bem
bem legais. Nós procuramos resgatar a história de cada uma dessas unidades do local. Só que hoje, atualmente, né, a educação formal, ela foge um pouco dos muros da escola. Então, a escola, né, essa educação formal, ela não é... Ela está se reinventando com a educação integral. Né? Ela não está mais qualificando, educando somente cientificamente. Ele desenvolve a educação integral. E ela muda drasticamente quando a gente fala dessa concepção. Né? Ela está ressignificando os espaços de aprendizagem, a educação integral ressignifica os espaços de aprendizagem, dando ênfase na educação informal, fazendo dela a base para ser educando como parte do processo de aprendizagem, através dos seus conhecimentos prévios. Então, o caderno 10, né, ele vai falar bastante sobre isso, sobre educação integral, sobre esses espaços de aprendizagem no território, fora da sala de aula, fora dos muros da escola. Então, agora eu chamo meu colega Rodrigo, que ele vai falar um pouco sobre os espaços não formais e informais da educação. Boa noite, bom dia, pessoal. Boa noite, já foi faz tempo, né? Então, eu resolvi fazer uma apresentação um pouco diferente para vocês aqui, porque a gente está falando dos espaços, vou falar no caso do espaço não formal e informal, e daí eu resolvi mostrar para vocês, né? Vim aqui trazer um pouco de Tamandaré para vocês. Então, deixa eu virar minha câmera aqui, ó. Ali na frente a gente tem o centro de Tamandaré. Eu estou aqui em cima para quem vem de Curitiba, na hora que você chega ali perto do Dr. Monte Santo, você consegue ver esse morro aqui. Então, ali na frente a gente tem o centro de Tamandaré, a gente vai ter o Parque Nibalcuri, virando mais aqui eu vou ter o Monte Santo, vou ter o São Francisco, ali embaixo eu vou ter o terminal, vou ter a Igreja Matriz de Tamandaré. Aqui à minha direita, à minha esquerda, desculpe, eu vou ter a estrada que vai para Colombo, vou ter outra parte desse morro que já foi distração. Aqui para trás eu vou ter a parte do território 1, vou ter o bairro do Maria Cláudia. Ali para o fundo tem alguns fornos que ainda estão ativos, eu trabalho na extração de calcário. Então, assim, quando a gente fala dos espaços não formal, a gente é tudo isso, nós temos todas essas possibilidades para trabalhar. Então, quando a gente chega em sala de aula e se refere ao espaço formal, a educação integral no espaço formal, neste exato momento está ocorrendo isso nesse espaço. Aqui embaixo nossos educandos estão aprendendo, aqui embaixo nossos educandos estão tendo suas vivências, suas experiências, estão desenvolvendo o seu bio, o seu sócio, o seu psico, o seu emocional. Então, neste momento está ocorrendo a educação não formal. E daí entra o papel do professor. Quando o professor entra com o papel dele, ele vai trazer a mediação entre o conhecimento e o aluno. Então, por exemplo, se a gente subisse aqui com um educando e fosse trazer aqui todo o conhecimento que esse lugar tem, todo o conhecimento que aqui onde eu estou, teria sobre vegetação, sobre terreno, sobre tipos de rocha, tipo de terreno, então seria um lugar muito rico de conhecimento. Então, o espaço formal ele possibilita essa construção constante. E vale lembrar que, por exemplo, assim, eu era quando era criança, eu subia bastante aqui, eu gostava de vir aqui, ficar soltando pipa, coisa e tal. Essas árvores que tem aqui, não tinha, a visão era mais ampla. Aqui para trás, onde tem a Maria Cláudia, era mais fechado, tipo, bastante mato. Então, esse espaço mudou, né? Houve uma evolução, houve transformações provocadas pelo homem, houve transformações que aconteceu através da natureza, com o tempo. E por que muitas das vezes o educador em sala de aula não quer mudar, não quer evoluir? Sendo que o próprio conhecimento, o próprio espaço, ele está evoluindo. Então, o nosso objetivo no Caderno 10 é trazer isso, que o território tem que contribui com o desenvolvimento do educando. O que esses espaços trazem para a gente? O que isso vai contribuir para que nós possamos trabalhar através do currículo? É válido lembrar que os espaços eles sempre vão contribuir, né? Eles vão desencadear a aprendizagem do aluno. A gente sempre vai levar em consideração que a aprendizagem é para a vida toda e que esse espaço faz parte da vida do campo. É impossível a gente pensar em educação integral sem levar em consideração a contribuição que esse espaço tem na aprendizagem do educando e também no trabalho do educador. Então, assim, o
O caderno Singularidade ele tem por esse objetivo. Não somente trazer a expressividade do território para que nós possamos encontrar os conteúdos para trabalhar com o educando, mas que também nós possamos contextualizar o educador no território que ele atua. A gente tem muito educador que vem de Curitiba. Então é interessante a gente contextualizar o educador, que ele conheça a cidade, que ele conheça o município, que as possibilidades que o território tem, quais os espaços de conhecimento que esse local possui. Então, quando a gente fala em espaço formal e não formal, a gente tem uma cidade, a gente tem tudo isso aqui que pode estar contribuindo para o conhecimento do educando. Então é isso, pessoal. Encerro a minha fala. Está com você, Ju. Obrigada, Rodrigo. Que show, né, gente? Muito bacana essa vista panorâmica aí que o Rodrigo nos trouxe, né? E acho que é importante salientar, né, que o nosso caderno ele não está acabado, né? A gente traz exemplos de lugares, de pessoas, até de nós mesmos, enquanto professores, né, e profissionais da rede, né? Mas ele está em construção constante, né? E a gente é exatamente esse o nosso convite, que cada professor da rede siga descobrindo essas coisas essas riquezas que nós temos em Almirante Tamandaré, né? E para falar mais um pouquinho, como que a gente vai usar tudo isso que Tamandaré tem, nos proporciona, tanto enquanto pessoas, lugares, né, os nossos territórios, com intencionalidade. E para falar sobre isso, a gente chama a Eli, Sângela e a Magali. Vamos lá, meninas? Vamos lá, Ju. Muito bom dia. Bom dia a todos os profissionais da rede, aos participantes, né, que nos acompanham em mais uma live promovida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Então, meu nome é Elisângela, eu sou professora da Educação Infantil. Atualmente eu faço parte do núcleo pedagógico da educação infantil e também faço parte do grupo de trabalho do Caderno 10, no Território 2, onde sou a guardiã desse caderno. Então, hoje eu quero realizar algumas reflexões acerca do território educativo, né, as práticas pedagógicas e a intencionalidade pedagógica. E logo depois, eu trago também uma convidada muito especial para dialogar conosco, que é a Magali, que ela também faz parte do grupo de trabalho do Território 2. Ela atualmente é gestora do CEMEI Dona Ruth Weigert, né, que está localizado aqui na região da Lameia Grande, no Território 2. A Magali irá compartilhar conosco, né, uma prática que foi desenvolvida no último ano na unidade educacional. Então, ter intencionalidade pedagógica é organizar, né, de maneira planejada, criativa, capaz de produzir um efeito significativo na aprendizagem. E o currículo, na perspectiva da educação integral, então, deve integrar esses potenciais educativos, né, de cada território, então, seja eles os agentes, os espaços, né, os espaços de aprendizagem, né, saberes locais, diversificando, então, os espaços de aprendizagem para os nossos educandos, né, fortalecendo, então, a unidade educacional, a família e a comunidade. A intencionalidade pedagógica, ela vem, então, como o objetivo de ensino e aprendizagem, né, que o professor vai mobilizar, né, no educando a partir da sua prática. E é preciso intencionalmente observar, refletir sobre os espaços que cada território possui, né, para torná-los objetos de conhecimento. O território, né, em suas diversas dimensões, então, ele precisa ser fortalecido, ele já está fortalecido e precisa ser fortalecido cada vez mais como um grande potencial educativo. A professora Natasha Costa, ela nos traz muitos exemplos, né, e bem claros em relação a essa abordagem da questão do território educativo e a intencionalidade das práticas pedagógicas. Ela nos aborda que, do ponto de vista das práticas pedagógicas, nós não devemos olhar o território, nós devemos, né, olhar o território sabendo que essas práticas elas devem ser sempre articuladas, né, os saberes locais, a cultura local, né, e o contexto de um território com a sua comunidade. Há também os potenciais educativos, né, que não pode ficar de fora, que é tudo aquilo que é capaz de gerar a aprendizagem, né. Então,
são os espaços, as pessoas e tudo aquilo que vai articular a prática pedagógica. Sobre a questão da intencionalidade pedagógica, a professora Natasha Costa nos fala que sair para o território, né, com os nossos educandos, não é simplesmente fazer uma excursão, né, ter uma aula embaixo de uma árvore, né, porque daí os educandos eles teriam essa mesma aula embaixo da árvore, eles poderiam ter dentro de sala de aula. A necessidade, então, de ter a intencionalidade, né, para essa saída. Nós vamos ter, de fato, então, uma intencionalidade pedagógica quando o processo, né, todo esse percurso acontecer, né, e ele vai mobilizar com clareza certas aprendizagens. Então, é muito ter claro quais os meus objetivos, né, enquanto professor, para aquele momento da minha prática, e articular com clareza, né, esses saberes locais e os potenciais educativos. Eu convido agora, então, a professora Magali, que ela também faz parte, né, como eu abordei para vocês anteriormente, do grupo de trabalho do Território 2, e ela irá compartilhar conosco agora uma prática que foi desenvolvida em 2019 no CEMEI Dona Ruth, que é chamada Trânsito Seguro para Todos. Magali, muito bom dia. Em primeiro lugar, agradeço, então, por ter aceito prontamente, né, o convite para participar desta live e também por ter ajudado a trilhar este caminho na construção deste caderno. Bom dia a todos. Então, como a Elisângela já me apresentou, né, eu sou a Magali, atualmente gestora aqui do CEMEI Dona Ruth. E, como ela disse, eu vou trazer para vocês uma prática, né, que foi desenvolvida no final do ano passado, dias, e que estava incomodando muito, né, a todos aqui da comunidade. E, então, pensando nisso, nós resolvemos fazer um trabalho, juntamente com o time da defesa, sobre o trânsito. É um tema que provavelmente todas as escolas trabalhem, né, mas eu vou explicar para vocês o porquê que a gente pensou em fazer um trabalho mais detalhado aqui na nossa comunidade. Elis, você quer fazer a meditação? Sim. Exato, Marco, obrigada. Como que foi, então, gostaria que você compartilhasse conosco o início desse projeto, né? Qual que foi a necessidade da unidade de desenvolver esse projeto, né, voltado para a temática do trânsito, né? Se pudesse, por favor, também, Maga, compartilhar conosco quais foram as turmas envolvidas, né? E também os demais envolvidos. Então, nós envolvemos, na verdade, todo o CEMEI, né? Desde o berçário até o Infantil 5, fizeram um trabalho. Para a rua, nós fomos somente com o Infantil 4 e o Infantil 5, né? Tendo em vista que eles são os maiorzinhos, né, da unidade, então tiveram essa condição de poder sair na rua para falar com o pessoal. Por que a gente pensou em fazer esse trabalho tão detalhado do trânsito? Primeiro, que quem conhece aqui a região da Lamenha sabe que aqui é muito movimentado, a avenida fica em frente ao CEMEI. Então, o trânsito é muito intenso, horário de entrada e de saída dava uma confusão, né? Os pais entravam muito em conflitos, porque eles queriam chegar rápido, deixar os filhos rápido, sair rápido, né? E então, isso estava gerando, inclusive, conflitos aqui com os pais na frente do CEMEI, e a gente estava tentando organizar tudo isso. E uma outra coisa também que foi crucial foi que um aluno nosso, infelizmente, foi atropelado aqui, né? Quase em frente ao CEMEI. Então, a gente pensou, não, a gente tem que fazer alguma coisa para a gente estar incentivando e conscientizando a comunidade. Aqui tem uma escola de crianças pequenininhas e precisa haver o respeito, né? Então, a gente sentou com a equipe para fazer esse trabalho e convidamos também o time da defesa aqui da nossa unidade, para que estivesse realizando esse trabalho conosco. Então, a necessidade foi isso, realmente o trânsito intenso aqui na frente e o atropelamento de um de nossos educandos também. Sim. Maga, e como que vocês organizaram com a equipe, né, o planejamento das ações? Então, primeiramente, as pessoas começaram a trazer essa necessidade, inclusive as famílias, né? Como que a gente pode organizar o trânsito aqui na frente do CEMEI para que seja, não seja mais tranquilo somente, mas também para que seja seguro, né, para todos. Então, conversamos com o time da defesa, que trouxe também várias ideias. Conversamos com a Luciane Graciano, que na época
estava fazendo toda essa mediação. Esse nosso trabalho também foi apresentado na Votorantim, naquela mostra, né, de trabalhos que a gente teve lá no final do ano. E daí mandamos também para casa das famílias, questionários falando sobre o trânsito, para que a família também conversasse sobre o trânsito com as crianças em casa também. Quais que eram os itens de segurança, né? O cinto, a cadeirinha. Então, as crianças, na roda de conversa, antes da gente sair para a rua, já tinham muitas informações. Eles já sabiam tudo o que eles iam falar na Blitz que a gente fez ali, até a foto que está aparecendo, foi quando a gente saiu para a Blitz, para a gente conversar com a comunidade aqui ao redor do CEMEI, né, para nos ajudar aí a cuidar das crianças. Então, foi feito um trabalho com a criança em sala, com as famílias, mandando material para as famílias. Nós tivemos aqui um trabalho no Maio Amarelo, né, que fala sobre o trânsito, que, né, trabalha de toda essa questão. E eles deixaram alguns materiais, então a gente usou também esses materiais com as crianças, mandamos para casa também, para que a família pudesse ter o conhecimento do porquê que a gente estava fazendo todo esse trabalho, né? E daí planejamos que iríamos montar cartazes, iríamos colocar alguma coisa nas crianças para realmente chamar a atenção da população. E foi, assim, um trabalho de mais ou menos uns 15 dias a gente fez esse trabalho, né? E foi muito legal. As crianças adoram sair, né, e conversar com as pessoas na rua. Foi muito legal. Isso. Magali, o Paulo está exibindo, né, algumas das fotos foram realizadas, né, em uma das ações. Você poderia comentar conosco, por favor, essa saída para o território? Então, a gente planejou, né, essa saída com as famílias, elas também nos ajudaram, e também pessoas do time da defesa, para que fosse seguro, né? Afinal de contas, nós estávamos saindo para o território para falar sobre segurança no trânsito. Então, a gente pensou, tem que ser tudo muito seguro. Então, nós fomos aqui na região, nos comércios e nas casas das pessoas, e abordávamos as pessoas na rua também. E o que chamava muita atenção é que as crianças sabiam na ponta da língua tudo o que iam me falar. Elas entenderam, houve realmente uma aprendizagem significativa para eles. Então, eles cobravam, se eles viam algum motorista sem o cinto, eles cobravam. Se tivesse alguém que não parasse na lombada para eles atravessarem, eles faziam um sinalzinho com a mão, que era para eles pararem, para eles poderem atravessar a rua. Abordamos pessoas na casa, deixamos folhetos, eles mesmos construíram os folhetos. Essa foto que está aparecendo, a gente foi no posto de gasolina, que tem quase em frente ao CEMEI aqui. Então, tinha alguns motoristas ali, eles incentivando os motoristas a cuidar, a usar o cinto. Se tivesse criança sem cadeirinha, eles falavam, até tal idade, a criança precisa estar na cadeirinha. Então, assim, foi muito legal, foi muito divertido e aprendizagem, assim, com muito sentido e muito significado para eles. Então, infelizmente, né, a gente parou, a gente ia continuar esse projeto agora esse ano, mas as crianças, ainda quando a gente encontra algumas que estavam conosco ano passado, elas cobram. Nós vamos falar do trânsito de novo, a gente vai sair de novo. Então, foi assim, marcou, né, a vida deles, e eles levam para casa. Então, os pais até comentam com a gente, poxa, agora meu filho ficou um chato, toda hora ele fica cobrando de usar o cinto, de ter a cadeirinha dentro do carro, né, das sinalizações, de ver a placa, pai, aqui não pode estacionar, aqui não pode parar. Então, aqui tem uma placa que indica que tem uma escola. Então, assim, foi um trabalho muito significativo que, com certeza, eles vão levar para a vida. Sim, com toda certeza, né? Práticas carregadas de sentido e de significado. Paulo, por favor, você pode exibir as demais imagens para que a Magali possa comentar para a gente também? Enquanto isso, Mália, eu gostaria que você compartilhasse conosco, né, que em relação assim, a tantas essas vivências, né, que elas foram produzidas pela unidade, né, em parceria pela comunidade, né, escolar, houve mudanças? Vocês observaram mudanças? Sim, depois que nós tivemos esse trabalho, que as crianças levaram, ali a foto no comércio, né? No comércio local ali. Então, isso foi uma coisa que mudou bastante. As pessoas começaram a ter um pouquinho mais de atenção com as crianças. Então, aqui na entrada do Lorenza, para quem conhece, tem o CEMEI, já tem a entrada de um bairro que dá acesso ao contorno norte. Então, o movimento é muito grande. Então, as pessoas que têm um comércio, né, naquela rua começaram a ficar mais atentas com as crianças.
né, colocar cones em horário de muito movimento para ajudar que as crianças atravessassem a rua, né? Na frente do CEMEI, os pais começaram a nos ajudar na questão dos transportes, as crianças que chegam de van, então elas começaram a cuidar também. Chegava uma van, não precisava a gente correr lá para ajudar as crianças a descer. As próprias famílias que estavam ali já começaram a ajudar as crianças a descer da van, encaminhar aqui para dentro do CEMEI, ficam lá na frente, ajudam. O pai que sobe a rampa ali muito, muito rápido, já conversa, pai, temos criança aqui, fluxo de criança muito grande, não dá para andar correndo. Quando entrar aqui na frente do CEMEI, por favor, diminua a velocidade. Como eu falei, os pais falando, né, que as crianças cobram as atitudes deles, as, né, melhores atitudes, né, questão de cinto de segurança, não deixa mais o pai sair sem o cinto, sem a cadeirinha, ficam, quando saem com os pais, falam sobre as placas, ó pai, essa placa indica isso, essa placa fala isso, então eles aprenderam realmente, né, e as famílias realmente mudaram, até a gente ia fazer uma brincadeira, né, com os pais, nós íamos fazer uma blitz aqui na frente, com as próprias crianças, então o pai que chegasse sem o cinto, ou sem a cadeirinha, com uma velocidade muito grande aqui na frente, nós íamos multar esse pai, né, então nós pensamos, multar no sentido que ele teria daí que pagar uma prenda de fazer alguma coisa aqui no CEMEI, então, infelizmente a gente não conseguiu, né, fazer isso, mas assim que a gente voltar, a gente vai propor de novo para as famílias para que a gente possa continuar esse trabalho, porque é um trabalho de formiguinha, porque muitos pais foram, outros vão chegando, e a gente precisa ir conversando sempre sobre esse assunto, né? É um assunto de segurança. E assim, como eu falei no começo, o aluno que foi atropelado não foi só ele, houve outros acidentes aqui na frente, acidentes muito graves, né? Então, a gente precisa chamar a atenção da sociedade para isso, é uma escola. Nós estamos tentando ensinar as crianças, mas a gente viu a necessidade que a gente precisa também conversar com os adultos, né? Porque eles acabam pisando na bola aí na questão da segurança dos próprios filhos mesmo. Sim, né, Maria, é muito importante, né, a continuidade desse processo, né, desse projeto, maravilhoso projeto, né, que foi desenvolvido. É um projeto do ano inteiro, com certeza. Sim, exatamente, como você compartilhou conosco, né? A gente observa, né, a educação se abrindo, né, para a comunidade, né, um território que multiplica, né, as oportunidades educativas, né, e uma cidade, né, uma concepção de educação integral que é uma cidade inteira, né, como um espaço de aprendizado. Tem mais alguma foto, Paulo? Alguma imagem? Se puder passar, por favor. As fotos são mais a questão ali das saídas mesmo, né? Das abordagens que nós fizemos, da conversa mesmo que a gente teve aqui com a nossa comunidade mesmo, né? Então, as fotos do nosso abordagens mesmo. Mária, para finalizar, então, né, a participação nesse encontro de hoje, gostaria que você compartilhasse conosco como que foi para você, né, participar da construção desse caderno, né? Você está conosco desde o comecinho, né? Sim, muito feliz, né, de fazer parte disso, porque eu sei que é uma coisa que é histórica para o nosso município, né? Então, muito orgulho realmente de toda essa equipe, né, que vem trabalhando aí há tantos meses em cima desse currículo, né, e eu fiquei, claro, muito feliz de estar participando, né, gostaria até de ter contribuído mais, mas devido às demandas, às vezes a gente, né, participa um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para a gente poder dar conta de tudo, né, mas muito feliz, espero ter contribuído aí com as coisas que eu pesquisei, né, e estamos aí no que precisar. E eu também gostaria de agradecer toda a minha equipe aqui do CEMEI Dona Ruth, né, que esses projetos não fui eu que fiz, nem a coordenadora Cassiana sozinha. Então, agradeço a toda a equipe, porque se empenhou muito, não só nesse projeto, mas em todos os outros que a gente trabalhou até hoje, né? Então, agradeço realmente a toda a equipe que se envolveu e agradeço a todas vocês pelo convite de ter apresentado um pouquinho dessa prática hoje aqui também para vocês. E é isso, muito obrigada. Nós só temos a agradecer imensamente, né, por todo esse trilhar, né, o decorrer desse processo. Então, agora, agora eu passo, que agradeço. Passo a palavra, então, para a Juliana, né, para que a gente possa dar sequência ao nosso encontro.
Muito obrigada a todos. Obrigada, meninas. Quanta intencionalidade, né? Quanta coisa bacana dá para a gente fazer quando a gente une currículo e território, né? Quantos saberes a gente tem em volta das unidades e que podem enriquecer muito a nossa prática, né? E agora, a gente vai chamar o Paulo, que vai falar um pouquinho mais de educação integral dentro do município. Vamos lá, Paulo? Olá, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo, trabalho no setor de infraestrutura ali da SMEC e estou trabalhando também no Caderno 10 junto com os meus colegas e estou cuidando do Território 5, dentro do Caderno 10 e o Território 5. Eu vou falar um pouquinho de educação integral para vocês, pessoal. É aquilo que a gente já falou no nosso seminário, né, o que os meus colegas já falaram também, porque assim, falar de educação integral e falar de território meio que se confunde, né? Então, assim, todos os temas que os meus colegas abordaram já falou da educação integral também. Mas o que é educação integral? É desenvolver o indivíduo em todas as suas dimensões, né? Intelectual, física, emocional, social e cultural. Então, assim, de que forma essa educação integral acontece no nosso município, né? De que forma acontece e de que forma poderia também acontecer? Então, dentro do nosso caderno, vai estar bem exposto sobre isso, né? Fora a gente saber dos históricos das unidades, do histórico do nosso município, de que formas que a gente pode trabalhar de educação integral e o que já acontece de educação integral no nosso município. Por exemplo, eu não vou falar tudo porque a gente não vai entregar aí o recheio do bolo, né? Porque vocês vão ter que ler o nosso caderno aí que está bem massa, que vocês já perceberam, vai estar bem legal, né? Então, pessoal, assim, o que é educação integral? A educação integral é aquele pai de aluno que, por exemplo, trabalha com horta, né? Ele faz uma horta lá e eu posso levar os meus educandos até a residência daquele pai, ou eu posso trazer ele dentro da unidade e vai mostrar. Porque dentro da educação integral, todos os saberes são válidos. Então, é válido eu aprender que momento plantar, que momento colher, né? É válido eu aprender um instrumento musical, talvez na igreja, né? É válido eu aprender algum curso, alguma coisa que vá me fazer crescer dentro da educação integral. O que é que eu posso aprender dentro do meu território que vai me desenvolver fisicamente, ou que vai desenvolver o meu intelecto, o meu emocional, né? A forma de eu me sociabilizar dentro do meu território. Então, a educação integral é tudo isso. Falando disso, aqui, comentando já o que os meus colegas comentaram, o nosso caderno ele vem para dar um choque de realidade em relação à pessoa que está trabalhando no município ou que mora no município, porque muitas das vezes a gente mora no município, a gente trabalha, mas a gente não conhece, né? Eu conheci muito mais a partir que eu comecei a trabalhar nesse caderno. Então, conhecer o histórico do município, conhecer o histórico da unidade, conhecer as lendas populares que acontecem no território onde eu trabalho, isso é muito importante. Como que eu, professor que não mora em Almirante, um exemplo, vou fazer um planejamento contemplando a educação integral se eu não conheço o meu território, se eu não conheço como as pessoas do meu território vivem, onde elas aprendem, onde elas transmitem o seu conhecimento, né? Então, tudo isso é muito importante dentro da educação integral. Então, no nosso caderno, a gente tem vários exemplos do que já acontece. Então, são parcerias com instituições religiosas, são parcerias com pais de alunos, né? Várias dimensões do que a gente pode aprender e do que podemos também desenvolver. Então, o foco principal do nosso caderno é trazer para vocês, pessoal, toda essa dimensão, toda a beleza de Almirante Tamandaré, né? Tudo aquilo que tem de bom e todos os desafios também. Por exemplo, se eu vou atuar num bairro de Almirante Tamandaré que ele tem um índice grande de violência, né? Eu vou ter que fazer meu planejamento já dessa forma de conscientização, né? Como que eu vou trabalhar para a gente acabar com a violência no nosso município? Como formar uma cidade educadora, onde todos educam, onde o pessoal do comércio educa, o pessoal das instituições religiosas educam, todos educam. Então, assim, eu tenho que saber o local onde eu estou inserido, o território onde eu estou inserido, para eu poder fazer um planejamento que contemple a educação integral e que nos ajude a formar a cidade educadora. Esse currículo ele tem validade por 10 anos, né, pessoal? Então, a gente está pensando tanto no hoje como daqui a 10 anos. O que eu quero para daqui a 10 anos, né? A gente sabe que para vencer muitos desafios que existem no nosso município, não é do dia para a noite, né? São sementinhas que a gente vai plantando e elas vão germinando. Então, assim, é tudo um processo. Só que eu creio que vocês, lendo esse currículo, lendo o nosso caderno, que, olha, tá muito legal, pessoal, tem fotos, tem lendas, tem muitas coisas legais que vão gostar de verdade. Eu não estou fazendo marketing, não, mas é porque é verdade mesmo. Nós trabalhamos no caderno e é isso. Então, assim, esse caderno ele veio para mostrar para vocês
tudo que tem no nosso município, e somado aos outros cadernos do currículo, que fala de educação integral, que fala de espaço de aprendizagem, que fala de legislação, todo esse conjunto que forma o nosso currículo vem só para crescer e vai ser colocada aquela semente dentro do nosso coração, aí, do coração dos educadores, dos profissionais, para que a gente germine essa ideia de cidade educadora, para que nós transformemos o nosso município, né, naquilo que a gente almeja, sempre querendo cada vez mais a melhoria da qualidade de ensino dos nossos educandos, a qualidade de ensino, a qualidade de trabalho também para os nossos educadores, ok? Então, da minha parte é isso, e eu volto a falar, pessoal, não deixem de ler o nosso caderno, porque o que a gente falou aqui não foi nem 5% da riqueza que tem lá no nosso caderno, beleza? Ju, é com você. Obrigada, Paulo. Curiosos que vocês devem estar, né? Então, gente, o nosso caderno é isso, né? Ele traz um pouquinho de cada coisa que a gente falou, mas a gente lança o desafio para vocês, né? E falando de 5 territórios, a gente tem mais um território, né? Que é o território do campo, também, que quanta riqueza tem e quanto aprendizado também pode nos trazer, né? E agora a gente convida a Fábia para estar fazendo a sua exposição. Vamos lá, Fábia? Bom dia a todos e todas. Estão me ouvindo bem? Sim. Muito bem. Então, eu vou falar um pouco, porque no outro seminário a gente já falou bastante de educação do campo. Vou falar um pouco mais do que a gente conversou com agricultores locais. Primeiro, falar que o Erison também está aqui me ajudando na mediação, mas hoje ele não pôde participar conosco. E aí, essa é uma foto das crianças ali na escola Cerzedelo, aqui no Pacutuba. Eu estou como professora ali da educação infantil. Primeiro assim, né, Fábia, sou professora no município há 14 anos. Às vezes eu esqueço que estou falando para o município inteiro. Então, assim, nós estamos estudando, né, estudamos bastante sobre os povos campesinos em Almirante Tamandaré, quem são essas pessoas. Nós tivemos uma desmobilização do campo em Almirante Tamandaré, devido à proximidade com a capital, né, porque nós somos um município que estamos muito próximos a Curitiba, e aí entendeu-se que poderia haver uma urbanização de todo o território, né, mas Almirante Tamandaré ainda tem 55% do território em área rural, apesar da população estar mais concentrada na área urbana. E aí, nós conversamos com alguns agricultores familiares locais, né, e levantamos algumas questões, como a necessidade de maior incentivo para a venda dos produtos, né, que são produzidos aqui em Almirante Tamandaré, pela agricultura familiar. E também, algo que muito interessante, que foi levantado por eles, é a questão da festa do morango, que acontece todo ano em Almirante Tamandaré, na área rural, mas que é aberta para toda a população. Aí eles falaram dessa questão de que deveria ser só para as pessoas que vivem no campo, né, que são do campo, as filhas de agricultores que produzem o morango. Né? Não as pessoas que frequentam, mas as pessoas que podem se candidatar a ser a Miss Morango, deveriam ser as meninas que moram no campo e filhas de agricultores. Isso foi o que nos trouxeram. E aí, na questão de cultura e identidade, a gente está também indicando no caderno de que forma identificar isso,
né, na escola, né, nas escolas que atendem essas pessoas do campo. De que forma identificar essa cultura e identidade, de que forma disseminar também e valorizar, né, cultura e identidade dos povos campesinos de Almirante Tamandaré. Nós tivemos, com relação à educação, e como parte desse projeto de desmonte do campo, nós tivemos as escolas fechadas, né, em 2009, 2010, em Almirante Tamandaré, como em todo o Brasil. E aí, as comunidades que já não estavam tão mobilizadas, elas acabaram se desmobilizando mais ainda. E com isso também, nós tivemos um aumento de ausência de equipamentos públicos de atendimento, como para saúde, educação, lazer, transporte das pessoas que moram no campo. E nós vamos falar também nós estamos falando também da interdependência campo-cidade, né, questão agrária, desenvolvimento sustentável, de que forma que a gente consegue entender esse novo conceito do urbano, né, o que é essa interdependência do campo-cidade. Também tem aquela frase que o pessoal do MST utiliza, que é: se o campo não planta, a cidade não janta. Né? Então, as questões do campo devem ser de interesse também das pessoas que vivem no urbano, porque também dependem do campo, né? Assim como o campo também depende do urbano. E aí, no eixo de organização política, movimentos sociais e cidadania, nós também questionamos a criminalização do movimento dos trabalhadores sem terra, né, porque a educação do campo vem do movimento, vem dessa organização social, e o desconhecimento de grilagem de terras. Então, assim, é criminalizado o movimento que luta pela questão agrária, mas nós temos nós temos esse movimento, inclusive, até em Almirante Tamandaré, de grilagem de terras, né? Que é feito, que é realizado de uma forma bastante sutil e muitas pessoas acabam não conhecendo. A gente vai indicar isso também no caderno. A necessidade de uma política de educação do campo, conforme previsto em lei, e também tem, inclusive, a garantia do direito de um calendário próprio, né, para essas escolas que estão na área rural. E uma escola que contemple as necessidades e peculiaridades, considerando sujeitos e os seus modos de produção e de vida do campo. E na questão didática, né, pedagógica, nós vamos falar do Vygotsky, né, com a pedagogia histórico-crítica. A educação do campo, né, na educação do campo, a escola ela não fica isolada da comunidade, né? Ela precisa ter a identidade da comunidade que atende. Então, como nós tivemos algumas escolas fechadas, muitas escolas, 14 escolas fechadas em Almirante Tamandaré, nós estamos indicando também no caderno a necessidade de que as escolas urbanas, que estão no contexto urbano, mas que atendem essas crianças que vêm do campo, também contemple essa identidade. Era isso. Obrigada, Fábia. Esse é o nosso caderno, né? Esse é o caderno 10, onde a gente trata das singularidades, de algumas questões bem específicas por território, como a Fábia retratou, né? E essa como disse o Paulo, esse é só um pouquinho do nosso caderno, né? O recheio a gente deixa para mostrar para vocês quando sair o currículo, né? Os cadernos do currículo, né? Eu acho que, não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, né? Dulce, não sei se a Dulce está por aí. Né?
Acho que ela não está, ou está sem conexão. Leni, alguém quer fazer mais algum apontamento? Eu acho que é isso. Nossa, o meu áudio está ruim. Agradecer a participação de todos, né? E dizer para que está aberto aí os cadernos, quem quiser participar, ainda pode participar. É isso, então agradecemos a companhia de vocês, a atenção, né? A gente está acompanhando ali as mensagens, os recadinhos que vocês estão deixando no chat ali, agradecemos, né? É um caderno que foi um grande desafio para a gente aceitar e pegar, porque a gente também se perdeu em alguns momentos, né? Mas a gente espera que ele ajude. E a gente relembra que ele não está finalizado, né? A gente conta muito com a participação de todo mundo para a gente estar construindo esse caderno nos próximos 10 anos. E é isso. Muito obrigada, gente. E a gente encerra, então, a nossa live por aqui. Bom restinho de quarta-feira a todos, né? E uma boa semana também.